Seja muito bem-vindo ao canal Amantes da Literatura, o espaço onde os grandes clássicos da literatura brasileira ganham voz, emoção e profundidade. Existe uma pergunta que pode destruir uma vida inteira. E se aquilo que o mundo mais admira em você for justamente aquilo que você menos valoriza? Imagine passar anos perseguindo um sonho. Imagine dedicar sua existência inteira a uma grande obra e descobrir pouco a pouco que o destino insiste em transformá-lo em outra pessoa. Essa é a história de Pestana, um homem famoso, aplaudido, respeitado e profundamente infeliz. Numa noite silenciosa do Rio de Janeiro, Pestana permanecia sentado diante de uma mesa coberta de partituras. A chama de uma vela tremulava suavemente. Nas paredes, os retratos dos grandes mestres da música pareciam observá-lo. Mozart, Beethoven, Haydn, gênios que haviam transformado notas em eternidade. Pestana encarava aqueles rostos como um peregrino diante de santos. Havia algo que desejava mais do que qualquer outra coisa. Não riqueza, não fama, não aplausos. Ele queria criar uma obra imortal. Uma composição capaz de sobreviver ao tempo. Uma música que fizesse seu nome existir muito depois de sua morte. Mas, naquela noite, como em tantas outras, o papel permaneceu vazio. Nenhuma melodia surgia. Nenhuma inspiração chegava. Apenas o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia zombá-lo. Horas se passaram. A vela diminuiu. O cansaço venceu. E Pestana abandonou a mesa. Foi então que aconteceu o que sempre acontecia. Quase como uma brincadeira cruel do destino. Uma melodia surgiu. Leve, viva, contagiante. Não era uma sinfonia. Não era uma obra-prima. Era uma polca. Mais uma polca. Ele tentou resistir. Tentou ignorá-la. Mas a música insistia. As notas se encaixavam sozinhas. A composição parecia escrever-se por conta própria. Dias depois, a cidade inteira estava cantando sua nova criação. Os salões dançavam ao som dela. Os jornais elogiavam sua genialidade. Os músicos repetiam seu nome. Pestana havia criado mais um enorme sucesso. E ainda assim, ao ouvir os aplausos, sentia apenas amargura. Porque aquele não era o triunfo que sonhava conquistar. Era apenas mais uma prova de que seu talento caminhava numa direção diferente da sua ambição. E assim começou a guerra que definiria toda a sua existência. Não uma guerra contra rivais, nem contra a sociedade, mas contra si mesmo. Contra a distância entre quem era e quem desejava ser. Os anos passaram. As polcas continuaram surgindo, uma após outra. Cada nova composição conquistava o público com uma facilidade quase mágica. Mas quanto maior era o sucesso, mais intensa se tornava sua frustração. À noite, quando todos celebravam seu talento, ele retornava para a mesma mesa, a mesma vela, os mesmos retratos, o mesmo papel em branco. Talvez hoje, talvez desta vez. Talvez finalmente viesse a grande obra, mas nada acontecia, e o vazio começava a se tornar seu companheiro mais fiel. Até que algo inesperado entrou em sua vida. Maria. Não entrou com o brilho dos teatros, nem com o entusiasmo dos admiradores. Entrou silenciosamente. Como entram as coisas que realmente importam. Maria possuía uma serenidade rara. Ao lado dela, Pestana parecia menos atormentado. Pela primeira vez em muitos anos, uma nova possibilidade surgiu diante dele. Talvez a felicidade não estivesse escondida numa obra-prima. Talvez estivesse numa vida compartilhada. Talvez o amor pudesse oferecer aquilo que a glória jamais ofereceu. Eles se casaram. E durante algum tempo, a casa deixou de ser um lugar de obsessão. A música perdeu espaço para conversas. Os silêncios deixaram de ser dolorosos. Os dias ganharam calor. Pela primeira vez, parecia possível que Pestana encontrasse paz. Mas a vida nem sempre respeita nossos momentos de esperança. Maria adoeceu. No início, parecia algo passageiro. Depois vieram os sinais preocupantes. As forças diminuíram. O sorriso tornou-se mais raro. A voz ficou mais fraca. E Pestana começou a perceber algo terrível. Havia uma batalha que nem toda sua dedicação poderia vencer.
Ele assistia a doença avançar como quem vê uma tempestade se aproximar lentamente do horizonte, sem conseguir detê-la, sem conseguir fugir. Até que chegou o dia em que a casa mergulhou num silêncio diferente. Um silêncio que nenhuma música poderia preencher. Maria havia partido. Naquela noite, Pestana voltou para sua mesa. A vela estava acesa. Os retratos continuavam nas paredes. O papel permanecia à sua frente. Mas tudo parecia diferente. Porque agora ele sabia que havia perdido algo infinitamente mais precioso do que qualquer obra-prima. Durante muito tempo, permaneceu imóvel, sem escrever, sem tocar, sem sequer tentar. A dor tinha roubado até mesmo seus fracassos. Mas a vida continuou. E pouco a pouco, ele voltou ao trabalho. As polcas continuaram surgindo. O público continuou aplaudindo. Os salões continuaram dançando. O mundo continuou chamando aquilo de talento. E talvez fosse. Mas Pestana ainda sonhava com outra coisa. Ainda acreditava que, em algum lugar, existia uma grande composição esperando para nascer. E então chegamos à cena mais triste de toda a história. Não porque algo extraordinário acontece, mas porque nada acontece. Numa de suas últimas noites de esperança, Pestana senta-se novamente diante da mesa. A vela lança sombras sobre os retratos dos mestres. O papel está limpo, perfeitamente branco, como esteve durante tantos anos. Ele respira fundo, fecha os olhos, espera. Talvez agora, talvez finalmente, talvez esta seja a noite. Mas nenhuma obra-prima surge, nenhuma revelação acontece, nenhum milagre o visita. Apenas o silêncio, o mesmo silêncio de sempre. E naquele instante compreendemos algo doloroso. Pestana passou a vida inteira tentando se tornar outra pessoa. Enquanto isso, o homem que realmente era conquistava o mundo. Seus sonhos apontavam numa direção. Seu dom apontava em outra. E ele jamais conseguiu reconciliar os dois. Quando a história termina, a imagem que permanece é impossível de esquecer. Uma vela quase apagada. Um papel em branco. Os retratos dos grandes mestres observando em silêncio. E um homem sentado diante deles, não derrotado pelo fracasso, mas pela incapacidade de reconhecer a própria grandeza. Talvez seja por isso que esse conto continua tão atual, porque muitos de nós fazemos exatamente o mesmo. Ignoramos os frutos que produzimos, desprezamos os dons que possuímos, e passamos anos perseguindo uma versão idealizada de nós mesmos. Uma versão que talvez nunca tenha existido. Mas e você? Se estivesse no lugar de Pestana, o que consideraria mais importante? Tornar-se aquilo que sonhou ser? Ou aprender a valorizar aquilo que já é? Compartilhe sua interpretação nos comentários. Se esta história falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos clássicos que ainda vamos explorar juntos. Muito obrigado pela sua companhia. E lembre-se, os grandes clássicos nunca falam apenas do passado. Eles continuam revelando quem somos. Até o próximo vídeo.